Diz assim o texto, Marcos 11, de 1 a 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam um jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosanas nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém do templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aí. Texto que vocês estão muito habituados a ouvir. É o momento do que a gente chama de Domingo de Ramos, que foi tratado dessa maneira por conta justamente dos ramos, né, das folhagens. Não é só um tipo de folhagem. A gente vai ver que isso se reporta ao Antigo Testamento. Todo esse movimento aqui tem marcas muito importantes na história e cultura da Judéia, daquela época, de Israel, e também por conta de textos bíblicos que afirmavam que tal fato iria acontecer, né? Então, a igreja, nesse momento de hoje, ela recorda essa trajetória solene. É praticamente o Domingo de Ramos é uma solene abertura da Semana Santa, né? Onde a gente deve refletir sobre esse Cristo que nós cremos, sua trajetória aqui na Terra, o que aconteceu para trás, o que aconteceu nesses dias, que vai culminar na sua crucificação daqui a uma semana, e o que isso representou para todos nós. É um marco importante, é uma grande abertura. Mas eu gostaria de olhar para vocês nesse momento, e tem toda uma história acontecendo, que em boa parte você a conhece, e eu quero falar sobre expectativas, né? Sobre isso, né? Expectativas versus realidade. A questão da expectativa é uma coisa que nós vemos no texto, porque todos ali estavam, ou ainda que não conhecendo Cristo, mas o fato de estar com ramos tudo na mão, parte do povo sabia quem estava chegando e o reverenciava como tal, né? Ou seja, os ramos não apareceram ali. Então havia uma expectativa sobre quem era aquele que vinha, né? As palavras dos lábios dele, lá no versículo 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Ou seja, há um grupo muito grande de pessoas que tinham uma expectativa a respeito de Jesus bastante grande. E outros ali que se ajuntaram, perguntavam: quem é esse? Não está aqui no texto, mas em outras passagens isso fica muito claro. E eu quero falar sobre essa questão, a questão da expectativa. Eu queria só fazer uma passagem para a gente relembrar como essa narrativa ela vem desde muito antigo, né? Então, lá em Levítico 23:40, queria que você botasse na tela, por favor. Levítico 23:40,
nós temos aí a chamada festa das cabanas, né? Então, lá atrás, aí o texto bíblico vai dizer: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores, frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Ou seja, celebrarei esta como festa ao Senhor, por 7 dias a cada ano. Então, é o estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Esse texto, ele vai dizer para a gente que essa ideia de colocar ramos de celebração, ela já existia, a ideia de como se relacionar. E era chamada de festa das cabanas, porque as pessoas realmente se deslocavam e faziam cabanas, né? É como se fosse o acampamento que a gente hoje usa, ou usava, né, na igreja presbiteriana. Vamos para o retiro e tal, mas ficavam longe, ou se aproximavam, muita gente vinha de fora para se aproximar do templo e fazer isso, a festa das cabanas. Lá no Salmo 118, também antes desse momento de Marcos, nós temos escrito assim: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, render-te-ei graças, tu és meu Deus, quero exaltar-te. Até aí está bom. Esse texto do Salmo 118 também referenda essa questão de exaltar Deus com ramos, com frutas, com árvores frondosas, né? E o interessante é que perpassa, então, a gente está em Marcos, perpassa no passado Levítico e Salmo, e aponta para o futuro em Apocalipse. Apocalipse 7 vai dizer assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Até aí. Então, essa questão que está perpassando aqui, ela se remetia ao passado e apontava para o futuro de uma mesma maneira, ou seja, a maneira de eu dizer tudo que eu pensava, tudo que eu queria me refletir a respeito de Jesus. E o que a gente tem hoje para entender a respeito de Jesus com relação a expectativas? A primeira coisa que eu queria refletir com os irmãos era sobre uma coisa, né? Deus tem expectativas sobre você? Você já pensou que Deus não tem expectativas? Deus conhece as coisas, todas. Quem tem expectativas a respeito das coisas sou eu e você. Já pararam para pensar sobre isso? Ou seja, nós descobrimos hoje, ou pelo menos alguma coisa que Deus em si mesmo não tem. Não, peraí, Pifânio, como assim não tem expectativa? Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Quem tem e constrói expectativas sou eu. Os mais ansiosos constroem assim, né? Os menos constroem. Mas a gente tem e constrói expectativas sobre tudo. Quando a gente vai tentar entender Deus ou se relacionar com Deus, a gente tenta passar para Ele coisas que são nossas. Isso tem um nome, não vamos entrar nessa parte. E muitas vezes perpassa na nossa mente: não, Deus espera que eu faça isso. Não, Deus não tem uma expectativa a teu respeito. Deus sabe. Isso é importante porque é sobre isso que nós vamos falar aqui. Deus entende as coisas. Então, uma coisa que a gente precisa guardar, e para começar esse nosso sermão, e nós vamos repetir isso, para tentar amalgamar isso na nossa alma, né, é que as expectativas são construídas por homens, mas Jesus transita na realidade. E essa frase ficou comprida. As expectativas são construídas por nós. Nós temos expectativas a respeito do outro e a respeito do próprio Jesus. O texto que nós lemos, nós vemos aqui: bendito o reino de Deus e tal. Havia uma expectativa de todos ali. Havia uma expectativa a respeito dos discípulos. Mas Jesus mesmo,
Ele não tinha expectativas. Ele conhecia cada passo que ia dar e sabia. E eu queria fazer uma provocação para você avançar comigo nessa questão da expectativa. Você teria condição de pensar no seguinte: como é viver um Deus numa eternidade sem expectativas? Já pensaram alguma vez sobre isso? Ou foi só eu dormindo que sonhei com isso e pensei e estou dividindo com você? Já pensou? Imagina que você tivesse um botão na sua mente de tirar. Vou tirar todas as expectativas da minha vida agora e vou viver sem elas. Isso deveria trazer para a maioria de nós uma certa crise. Mas Deus transita nisso. E Deus falou isso para nós quando Ele disse o seguinte: hoje vocês veem por espelho, amanhã, ou na eternidade, vocês vão ver face a face. Imagine você chegar na eternidade, esse botão da expectativa não vai existir mais, porque você vai, tanto quanto Deus, conhecer todas as coisas. Por mais estranho que pareça, você vai viver algo que você é diferente do que você vive hoje. Hoje você tem expectativas e as usa. E eu vou tratar sobre expectativas justamente isso, porque nós invariavelmente utilizamos essa ferramenta que nós temos de uma maneira equivocada, de uma maneira danosa a nós mesmos, danosa da nossa conduta no dia a dia. E a parte segunda da frase que eu falei é que expectativas são construídas por homens, mas Jesus transita na realidade. Ele transita na realidade significa que ele se move na realidade. Ele entende a realidade. E ele tem uma característica tão especial. Se você olhar o texto bíblico por essa chave, pela chave dessa frase, você vai ver que ele transita na realidade dos dois mundos que nós, no nosso tamanho, a gente consegue perceber, que é da nossa realidade do dia a dia, e no mundo espiritual. Ele transita nas duas, sem expectativas. Ele conhece as duas. E ele transita nas duas e de uma maneira muito tranquila. Nossa, como eu posso seguir alguém que vivencia algo tão diferente de mim, porque eu tenho expectativas, eu entendo a realidade, mas eu tenho que ter sonhos e tudo. É certo que você tem que ter sonhos, não é disso que eu vou falar. A questão das expectativas são quando elas, principalmente, eu construo coisas que eu não deveria construir. A primeira coisa que a gente precisa saber, que você sabe que Deus te conhece, e a gente precisa aprender com o texto, é que apesar de Deus não vivenciar a expectativa, porque Ele conhece todas as coisas, Ele cuida da gente de uma maneira tão especial, porque Ele quer trazer a gente, e o tempo todo faz, quando Ele nos ensinou, para a realidade que Ele transita, aonde Ele vivencia. Do que você está falando, Epifânio? Vamos olhar o texto, e a gente vai trabalhando no texto, você vai compreender mais do que eu estou falando. Logo que ele chega na aldeia, ele vai lá no versículo 2 e disse-lhes: vão até a aldeia, que estão diante de vós, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. A primeira coisa que acontece ali é o seguinte: ele manda os dois dos seus discípulos, não sabemos quem, e nesse mandar, ele já pensa assim: eu não tenho expectativas, eu sei tudo o que vai acontecer ali, mas eu preciso cuidar desses meus discípulos, porque eles estão vivenciando algo que é inesperado, é algo que eles vão criar coisas na sua mente. Então, eu preciso dar o mínimo, amparar o mínimo. A ideia de que Jesus vai cuidar das minhas expectativas significa que Ele quer tratar disso mesmo sem vivenciá-las. Ou seja, isso não tem sentido para mim, porque eu conheço o futuro, eu sei que eles vão encontrar lá. Mas esse caminhar até lá, esse buscar até lá, esse chegar na jumentinha,
vai criar uma tensão. Pense vocês, eles estão caminhando, eles estão chegando em Jerusalém, e próximo de Jerusalém, Jesus chega e diz, vai para lá e pega a jumentinha. No mínimo, se você estivesse em casa, hoje, você ia perguntar, por que isso? Eu não sei se vocês olharam para esse texto dessa maneira, mas pergunta, né? Volta e meia, eu e Márcio, a gente fica discutindo ali sobre algumas coisas que tem na igreja, e a gente discute, né? Quando fala das coisas técnicas, às vezes burocracia, o tempo todo a gente está num ambiente de racionalidade, e quando você dá uma ideia, e no conselho da igreja é assim, o outro rebate, não, mas eu penso isso, nós estamos tentando trabalhar para elucidar um problema e deixar as coisas claras, mas muitas vezes na relação com o Senhor, isso não é possível, muitas vezes porque eu não estou preparado. E quando eu alimento expectativas minhas a respeito do Senhor, sem estar preparado com isso, eu começo a ficar muito frágil. Mas o primeiro ensinamento que a gente tem nesse texto é que ele é cuidadoso com isso. Então, você tem expectativas? Ok, Deus não tem. Agora você se lembra ou sabe, pela primeira vez ouviu isso, mas precisa entender que Ele vai cuidar delas. Ele vai cuidar delas porque Ele quer trazer você desse teu ambiente de expectativa para um ambiente de realidade, aonde o que você espera se torna realidade. Quando a sua expectativa, o que você pensa, tem sentido no universo de Deus, tem sentido na realidade divina, que vai se tornar concreto mais na frente, como aconteceu na história do jumentinho, é isso que Deus quer para você. Ele quer cuidar você de tal maneira que as suas expectativas, aquilo que você pensa, aquilo que você olha, tenha sentido no universo dele, porque quando não tem, coisas ruins vão acontecer. A gente vai continuar no texto bíblico. Deus cuida disso, mas é preciso que você compreenda o que Deus está fazendo no teu dia a dia. Compreenda que Ele não tem expectativas, Ele conhece tudo. Então, se eu pudesse dizer para você, freie as suas expectativas, eu estaria mentindo, porque eu sei que a maioria não vai fazer isso, mas é preciso o seguinte, dê direção a elas, passe pelo crivo do Altíssimo, compreenda e divida com Ele as suas expectativas para saber se elas não estão sendo danosas ao teu dia a dia. Nós vamos chegar lá, vai ficar mais claro. Quando esses meninos, eu falo os dois discípulos porque eram jovens, eles vão até lá. E quando chegam lá, eles acham um jumentinho exatamente como Jesus viu. E aqui nós já entendemos isso. Eu gostaria que vocês viajassem para esse lugar aqui. E fosse vocês, com todas as suas expectativas, tudo que você tem no coração, e pudesse imaginar duas possibilidades. Uma é você ler o texto como está e entender que tudo aconteceu bonitinho. Agora, vamos dar pelo menos mais uma, para que você, no contraponto, compreenda melhor. Os dois estão caminhando. Um olha para o outro. O que nós vamos fazer? Não, Jesus mandou a gente pegar um jumentinho. Por quê? A gente veio caminhando até aqui, até Jerusalém. Por que? Eu não sei. Jesus disse para eu pegar o jumentinho, você também. Não ficou claro? Não, ficou claro o que ele disse. Eu não estou entendendo por quê. Ele pode entrar com as próprias pernas em Jerusalém. Não tem sentido pegar jumentinho, você não acha? Mas ele mandou, é melhor a gente fazer. É melhor. Mas por que um jumento e não um cavalo? E por que? Eu estou com dúvida, mas não vou. Tudo bem, foi Jesus que mandou. É verdade. E eles chegam lá, não é que o jumentinho está aqui mesmo? É verdade, Jesus sabia. Será que ele conhece alguém em Jerusalém? Eu não sei, mas o jumento está aqui, é melhor a gente fazer o que ele mandou. É melhor. Vamos pegar. E aí, quando pega, lembre-se, eles estão, por mais estranho que pareça a você, eles estão roubando o jumentinho. Nós estamos tirando o jumentinho de alguém. Está certo isso? Entenderam quantas coisas passam pela cabeça dessas pessoas? Essa é você. Eu não sei se é você. Eu não sei se você recebesse a ordem de Jesus a respeito de ir lá e pegar o jumentinho, você ia sair no texto bíblico do jeito que está aqui, isento de nada na cabeça. Ia caminhar com nada na cabeça
ia achar aquilo, não achar estranho, ia pegar o jumentinho, olhar em volta, olha rápido, desamarra esse jumento e vamos levar. O que passaria pela tua cabeça? Entenderam expectativas e coisas que você tem na cabeça? Eu tenho certeza que você pensa sobre essas coisas no teu dia a dia, mas aqui às vezes a gente passa no texto bíblico e não vê nada. Mas Jesus foi tão cuidadoso que ele antecipou tudo e ele diz o seguinte: olha, diz para eles aí que eu vou precisar do jumento. Outra coisa que podia passar pela cabeça deles é o seguinte: mas será que esse argumento é suficiente? Dizer que eu preciso e está tudo certo? O que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, é que quando a gente submete coisas a Jesus, quando a gente não tem a compreensão exata de Jesus, a gente tem dois caminhos a seguir. Um caminho onde você questiona tudo, onde as suas expectativas, a sua ansiedade vai questionando e tornando a sua vida um inferno antes mesmo de acontecer, e você vê diante de você concretizado aquilo que Jesus já disse a respeito da sua vida. A gente não tem noção do como e de que maneira Deus vai construir a tua história de vida. E muitas vezes a gente fica questionando. Eles não questionaram nada, eles foram lá. Esse é um grande aprendizado. Então, a segunda coisa que a gente precisa aprender aqui é que as nossas expectativas precisam ficar igual a esses dois aqui, ó. O texto não vai dizer que eles questionaram, o texto não vai dizer que eles pensaram da coisa estranha que estava acontecendo ali. Tudo muito estranho, mas eles deixaram isso com Jesus Cristo. Você é capaz de agir assim? De deixar todas as suas expectativas, tudo aquilo que te aflige, diante de um percurso onde ainda não aconteceu, onde Deus já falou no teu coração para você seguir naquela direção, que coisas vão acontecer, para você crer tão somente em Jesus, mas você fica tão aflito, tão ofuscado pelas suas expectativas, os teus raciocínios, as coisas que estão no teu coração, que você não age como esses discípulos, que simplesmente foram lá e atenderam. É como se eu tivesse desligado o botão da expectativa, ou desligado o botão da minha ansiedade e agisse por um caminho estranho, uma decisão muito estranha. O que eu queria te motivar, meu irmão, é que você deixe as suas expectativas e experimente essa realidade com Deus. Ele não tem expectativa, ele tem uma realidade que quer que você viva com ele essa realidade. O jumentinho é uma realidade que só ele conhecia e ele quer que você viva também, sem as elucubrações, o termo é esse, na sua mente, que te afastam de compreender ou entender, ou fica questionando e esquece de caminhar. Porque as nossas coisas, as nossas expectativas mal formuladas vão nos afastar ou vão romper com pessoas, amigos, relações que eu não precisava ter, unicamente porque eu não submeti ao crivo do Senhor, eu não caminhei com o Senhor. Esses dois meninos fazem isso, dois discípulos. A gente precisa compreender, e pelo tempo a gente sabe, que Jesus, na escolha desse jumentinho, ele quis cumprir uma profecia. Eu queria colocar na tela lá, se a gente já conseguiu, né? Zacarias 9:9, e mais à frente Mateus vai falar dessa profecia, lá em Mateus 26, vai falar dessa profecia de Zacarias 9:9. Só para entender, em alguns evangelhos, e esse aqui é um deles, a gente tem cerca de 18 profecias confirmadas do texto anterior. Então, olha lá. Olha o que está escrito lá em Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, criam de jumenta. Em Mateus 26, se referindo a Zacarias 9:9, diz o seguinte: diga à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Ou seja, Mateus está reverenciando Zacarias 9:9. O que nós aprendemos com isso? Por que Jesus pediu essa jumenta, entre as muitas coisas que para que a sua palavra se cumprisse. Ele podia entrar com as próprias pernas. Ele não precisava explicar aquilo ali.
era preciso que o povo depois registrasse que aquele que estava chegando ali, quem estava chegando ali, era percebido sim como Cristo. Porque a sua palavra precisa se cumprir na minha e na tua vida. Ela não é uma expectativa, a palavra de Deus. A palavra de Deus é real. E Jesus cria as condições necessárias para que ela se torne verdade diante dos nossos olhos. Vai lá e pega a jumentinha. Eu só quero entrar lá e vou olhar isso. Jesus fez isso outras vezes. A gente não compreende que Jesus o tempo todo quer evidenciar, a partir das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a palavra de Deus dele viva na sua vida, em coisas que acontecem no seu dia a dia. No seu dia a dia, no supermercado, na relação com o outro. Quando você olha para aquilo e olha para a palavra de Deus, você começa a enxergar coisas que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu falei, foi Deus. Não tenho dúvida que foi Deus, mas essa experiência só acontece quando eu vou com o meu modo de expectativas minhas desligado ou direcionado para Deus, senão eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar a realidade que Cristo, de forma maravilhosa, se faz aparecer diante de mim. Ele podia entrar lá sem o jumentinho, sim, mas a palavra precisava ser cumprida e ele faz a cumprir da maneira mais doce do mundo. Vou cumprir a palavra. Apesar de eu poder fazer isso de 1 milhão de formas diferentes, mas a palavra é minha, a profecia é minha, ela vai ser cumprida. Porque para aqueles que ouvem a palavra, para aqueles que vivenciam a palavra, vão entender que é o Cristo que está vivendo através da vida dela. É isso que serve para você, é isso que serve para o seu dia a dia. Quando as suas expectativas estão no modo direcionado para Jesus, você, nossa, agora eu entendi, agora eu estou compreendendo. Há uma música que, terceiro ponto, a gente tem aqui a música Boa Sorte. É uma canção do Ben Harper, conhecem? Com a Vanessa da Mata. Lembram dessa música? E há um refrão nessa música que fala o seguinte: tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. É um rompimento, né? Ele canta em inglês e ela canta em português. Expectativas irreais, desleais. Interessante nesse refrão dessa música, porque ela fala de relacionamento, mas muitas vezes nós temos expectativas irreais e desleais com Cristo. Esse grupo de pessoas que chegam e recebem Cristo tinham expectativas, bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso Pai. Mas quando percebe que Cristo não vem empunhalando uma armadura e num cavalo, ele vem como humilde servo de Deus e ele quer resolver as coisas de uma maneira diferente, esse povo muda de opinião 5 dias depois. Tudo se destrói 5 dias depois. Para quem gosta de futebol, né, e acompanha futebol, é impressionante. Nos últimos dias, nós vimos exatamente isso em 2 times do Rio, que eu não preciso dizer quais são, mas um dizendo o seguinte: esse time não presta, e 5 dias depois ele era maravilhoso. E o outro dizendo: esse time é maravilhoso, e 5 dias depois ele não prestava mais. Como a emoção e a expectativa é depositada num time de futebol, mas lembra, eu falo do futebol, mas no sentido onde que aquilo ali é um microcosmo da nossa mente, da nossa sociedade, é refletida nisso. Alguns vão dizer, é muita emoção, mas é muita expectativa infundada. Nós construímos expectativas infundadas a respeito dos outros, a respeito de Cristo, a respeito das nossas relações, e essa música aqui vai dizer exatamente isso. Tudo que quer me dar é pesado, é demais, né? Tudo que quer de mim são expectativas irreais, desleais. Nós rompemos relações até com Deus, foi o que acontece aqui, por conta de criarmos expectativas irreais, desleais com Ele. Porque o que nós estamos produzindo, ou deveríamos querer produzir, é aquele primeiro momento, onde Ele pede, vai para lá pegar o burrinho, vai criar essa realidade comigo. Eu quero que você se relacione comigo de uma maneira real.
eu sei que você tem expectativas, eu vou cuidar disso, eu vou tratar disso, mas não direcione a sua expectativa para quem eu não sou. Entenderam? Isso é o pior das coisas. Quando um cônjuge olha para a mulher e coloca sobre ela, pegando a música, expectativas das quais aquilo não existe, são só expectativas minhas para um filho. Eu não sei vocês, né? Mas muitas vezes eu percebo, principalmente na relação pai e filho, mãe e filho, colocar um peso sobre a criança, expectativas que são dos pais, nada tem a ver com a criança, tanto para o bem quanto para o mal. Eu não sei quantas pessoas viram aí a nova primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Essa semana, foi muito falava, a Ketanji, acho que o termo é dessa, Ketanji Jackson, 51 anos, e assumiu lá, a primeira mulher negra a assumir essa posição na história da Suprema Corte lá, e muitas coisas falaram sobre ela. Entre as coisas que se falaram, uma professora, lá atrás, quando ela começava a universidade, perguntou a ela, o que você quer ser? Eu quero estar na Suprema Corte um dia. Aí a professora disse assim, calma, não se atrapalhe com as suas pernas. Para que você vai dar um passo maior do que é possível dar? A expectativa da professora é que era impossível aquilo acontecer com ela. Então, tanto expectativas para mais, não, você vai ser um astronauta, um presidente da República, quanto para menor, você constrói expectativas no outro que, na verdade, não deveriam ter existido. O melhor dos mundos aí, falando para os pais, é que a gente suporte toda a condição necessária para que eles cresçam. E você se orgulhe deles serem quem são, não necessariamente o que são. Meu filho é o maior jogador de futebol, meu filho é o presidente da República. Isso não deveria fazer nos orgulhar, essa expectativa. O orgulho seria o seguinte, ele é íntegro, ele é leal, ele é boa pessoa, ele é um bom profissional. Essas questões deveriam fazer parte do rol de orgulho da minha expectativa, alinhada com a de Deus, porque é essa alinhada com a de Deus. Alinhada com Deus não tem nada a ver com o que eles farão, isso é decisão do próprio Deus. A gente precisa compreender que as nossas expectativas são construídas por nós, homens, mas Jesus transita na realidade, e essa realidade é que faz o teu dia a dia. E para finalizar, Jesus, quando entra em Jerusalém, é ovacionado. Isso aqui é sendo ovacionado, né? Então, hoje, se fosse com like, você estaria recebendo... Ele recebeu 10 milhões de likes em um segundo. É isso que está acontecendo aqui. Bendito o reino de Deus e tal. O que Jesus faz? Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo, e tudo observando tudo, como já era tarde, saiu para Betânia. Não há referência de que Jesus se deixou contaminar por nada do que estava acontecendo ali. Por quê? Ele sabe das coisas. Ele sabia que caminho ia percorrer. A ideia que nós precisamos compreender, que Jesus nos ensina também nessa manhã, é que a gente precisa tentar viver essa realidade com Jesus. Não é fácil. Fugir das nossas expectativas, das coisas que temos pensado para a nossa vida, do nosso dia a dia, é muito difícil. Mas o que Deus quer colocar para a gente é o seguinte, há uma realidade da história que vale muito mais a pena. Aliás, a verdadeira sensação de realização pessoal vai acontecer quando nós descobrimos o projeto de Deus para a nossa vida. Quando saímos das especulações que vêm à nossa mente de expectativas e descobrimos a realidade do que Deus tem. Deus aqui tinha um projeto dele que ele precisava concluir, que era morrer por nós, esse era o projeto. Então, toda aquela badalação que estava acontecendo ali, legal, mas não é isso. Há muita badalação, muitas vezes, no nosso dia a dia, nas nossas expectativas. Nós, muitas vezes, fazemos coisas legais, só que nós ficamos presos a esse momento onde que o projeto de Deus parece que foge dos nossos dedos. Nós esquecemos de pensar nos projetos de Deus na nossa vida.
Viver essa realidade com Cristo é isso. Fugir cada vez mais dessas nossas expectativas que muitas vezes nos afastam de pessoas, nos afastam de irmãos. Aqui na igreja mesmo, em qualquer igreja, às vezes nós entramos aqui em Curicica e nós temos expectativas sobre o pastor, sobre a igreja, sobre aquilo, vai ser assim, vai ser assado. E muitas vezes, quando essas expectativas não têm o crivo do Senhor Jesus junto com ela, elas só servem para nos afastar do próprio Deus que a gente veio servir. Cuidado com isso. Essas pessoas aqui que clamaram por Jesus foram as mesmas que 5 dias depois disseram: crucifica-o. Quando nós não usamos nossas expectativas corretamente, nós crucificamos relações desnecessariamente. É isso que a gente precisa aprender. Vamos colocar a nossa expectativa sempre sobre o crivo do Senhor. Que as nossas vidas sejam diminuídas nas nossas expectativas e entendamos e queiramos viver mais a realidade de Deus. Ele vai fazer você experimentar isso, como fez para esses 2 discípulos. Vai lá e pega o jumentinho, isso é realidade. Eu sei o que vai acontecer e eu sei porque eu estou fazendo, para validar a palavra. Essa história tem sentido. Você pode não entender agora, mas ela tem sentido. Vivencia comigo. Vê o que você pode aprender, 2 discípulos. Veja o que você pode aprender com isso. Eles aprenderam, eu tenho certeza que aprenderam. Ainda que eles estejam chegando naquele momento, pegaram o jumentinho, sem pensar em nada. Se você achou que o caminho foi esse texto aí, ok. No modo off, eu acho que não. Eu acho que a cabeça deles mexeu. A minha mexeria, e eu não sou ansioso. Mas o que eles aprenderam ali é que há um Deus que transita numa realidade para além do que eu posso entender, e é isso que eu quero ter no meu dia a dia, surpresas do meu Deus na realidade, não presas nas minhas expectativas, que me afastam de pessoas, de relações, mas na surpresa de viver algo novo com o Senhor todo dia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante de nós um desafio muito grande, Pai. Tantas coisas passam no nosso dia a dia, na nossa frente, Senhor Deus, e falas, informações, Pai, nos distraem, Senhor Deus. Muitas vezes, até mesmo, Senhor Deus, quando colocam diante de nós a alegria de um elogio, a alegria de uma coisa que parece boa, mas por fim, Pai, se não prestarmos atenção como Tu prestaste quando entrou em Jerusalém, Pai, perdemos o foco, Senhor, do Teu projeto de vida para nós. Ó, Senhor Deus, nos dá chão firme, Pai, chão tranquilo, Senhor Deus, para que as nossas expectativas não façam morrer ninguém ao nosso lado, morrer relacionamentos com irmãos, com igreja, com amigos, Senhor Deus, porque as nossas expectativas são pesadas demais, são desleais, mas tudo que Teu olhar tem para nós é um olhar de bem, um olhar de amor, Pai. Faz a gente aprender com a Tua realidade. Eu sei que é difícil no dia a dia aprender a Tua realidade, mas, Senhor, quando temos ela diante de nós, Pai, quando olhamos o jumentinho, como olhamos a concretizada a Tua realidade, ó Senhor, nos enchemos de paz e alegria, porque temos um Deus vivo em nossas vidas. Sê conosco e nos faz ler a vida dessa maneira, em nome de Jesus. Amém.